Que a graça e a paz de Jesus Cristo venha estar reinando em vosso coração. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, eu creio que você deve ter uma Bíblia aí na sua casa, quem sabe no seu escritório, no seu apartamento. Você pode ter acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus capítulo 6, o versículo 33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, são 34 versículos, começando do 25 ao 34, Jesus trata da ansiedade, de um sentimento compulsivo que traz desequilíbrio emocional, às vezes afetivo, espiritual, e às vezes afeta até o físico das pessoas. Então naquele tempo já existia pessoas com esses problemas de ansiedade. E a ansiedade não tratada, ela vai acumulando tristeza, angústia, solidão, dor, desespero, amargura. E de repente surge a palavra que nós vemos na realidade das vidas das pessoas, a depressão. E a depressão não curada leva a pessoa à opressão e até o ponto do suicídio. Então, do versículo 25 ao 34, Jesus trata aqui nesse sermão sobre a ansiedade, para não chegar à depressão, à opressão e às vezes até à perca da alma da pessoa. Jesus disse: por que andeis ansiosos pela vossa vida? O que comer, beber, vestir, trabalhar? Então essas coisas são corriqueiras e são necessárias do nosso dia a dia. Porque se você tem 30 anos, é 30 anos comendo, bebendo, calçando, vestindo, tomando banho. É o ciclo da vida natural, normal. Mas a vida não se limita somente a essa terra. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Aqui é uma passagem, o Salmo 90, versículo 10, se você ler lá na sua Bíblia, está escrito que o homem vive 70 anos, havendo uma boa saúde, robusto, chega a 80, passando disso é canseiro e enfado. Alguns chegam a 100 e até mais de 100 anos, mas a vida passa. O que Jesus está tratando? Está tratando da nossa eternidade, está tratando do destino da nossa alma. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, ao termo do seu jejum, da sua consagração, ele é provado pelo diabo no deserto. O tentador aproxima, ele diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães e coma. Jesus respondeu: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra que procede da boca de Deus é a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia e medito e tomo a Bíblia como palavra de Deus, estou alimentando o meu espírito, a minha alma, e combate a ansiedade. A ansiedade é o mal da alma desse século 21, como foi do século 20. Eu prego o Evangelho, sou missionário, então nós pregamos o Evangelho dentro do templo, na nossa igreja. Às vezes o amigo, o pastor, o missionário convida a gente, vai levar a palavra de Deus, né? E pregamos também, fazemos um trabalho, inclusive aqui no Paraná, em Londrina, em outros estados do Brasil, no Nordeste, um trabalho ao ar livre, levamos a palavra. E aqui em Londrina nós trabalhamos aqui no calçadão, sempre estamos ali levando a palavra de Deus. E certo dia, se não me engano, uns 2 anos atrás, eu estava ali no calçadão, pregando essa palavra. De repente eu vi uma mulher desesperada que aproximou chorando e gritando que queria se suicidar. Eu aproximei dela e fiz 3 perguntas. A primeira eu perguntei para ela por que ela queria se matar, se era questão familiar, esposo. Ela disse: não, meu esposo ficou no meu apartamento com os meus filhos pequenos, chorando, desesperado, e eu desci para suicidar. A segunda pergunta que eu fiz para essa dona, para essa senhora bem vestida, bem composta, eu perguntei para ela: a questão da senhora é financeira? Ela disse: não, moço, eu sou empresária, eu tenho tudo que uma mulher desejaria ter: família boa, dinheiro, empresa, carro, roupa boa, tudo. A terceira pergunta, eu disse: o que está levando a senhora a querer suicidar? Ela disse: porque a minha vida não tem mais sentido. Ela disse: se não tem mais sentido, eu ia passando para me suicidar. Aqui em Londrina, infelizmente, é um local onde as pessoas se suicidam. Não é divulgado pela mídia, não é divulgado pelos jornais, né? Isso é uma questão política, social do local aqui da cidade.
mas nós que somos missionários estamos por dentro. Há suicídio, vários suicídios, sempre há suicídio. E nós temos orado para Deus repreender esse espírito maligno. E aquela mulher, naquele desespero, e ali ficou praticamente quase uma hora nós conversando com os missionários, aconselhando, até que ela se acalmou, aquele espírito de morte saiu do corpo dela, ela recebeu Jesus, resumindo o seu testemunho. No outro dia ela trouxe o seu marido feliz e alegre. Ou seja, o dinheiro, os bens, o carro, o apartamento, a empresa, ou a fazenda, ou as boas roupas, o bom perfume de marca francês, ou o que seja o que você tem, não pode preencher o seu coração, não pode preencher o meu coração. Então Jesus está tratando aqui de questão de valores, prioridades e valores. O que é prioridade? O alimento é prioridade, a roupa é prioridade, o calçado é prioridade, a saúde é prioridade. Agora, o que é valor? Ele diz: não valeis vós muito mais do que os pássaros, do que as aves dos céus? Não valeis vós muito mais do que os lírios, do que a natureza? Então Jesus nos coloca num patamar, ou seja, acima de toda a criação de Deus na terra. Ele está dizendo: a alma de você vale mais do que o dinheiro, vale mais do que os pássaros, do que a natureza, do que os lírios. A tua vida, ela tem valor mais do que o par de sapato que você usa, ou do que a roupa aparente vestindo o seu corpo, apresentável à sociedade. Então Jesus, ele vai no foco, na essência da vida. Qual que é a essência da vida? É a nossa alma. Então quem sabe essa palavra está falando com você que está ansioso ouvindo esse vídeo, e você, quem sabe, até perdeu a fé, perdeu a esperança. Então coloque Cristo, busca Ele em primeiro lugar na sua vida, porque Ele vai preencher o seu coração. E para finalizar, na carta de Filipenses, se você tiver Bíblia na sua casa, se não tiver, adquire uma. Filipenses no capítulo 4, Paulo escrevendo àquela igreja que também tinha pessoas ansiosas e depressivas e oprimidas, ele traz essa palavra aqui de Filipenses 4, versículo 6. Ele diz assim, não, vou ler do 4 em diante. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Onde é que começa a ansiedade? Aqui ou aqui? Começa aqui. A preocupação começa aqui. Depois gera aqui. E depois flui no corpo, aí onde vem o desespero, e muitos, infelizmente, chegam até a morte. Eu não sei como é que está o estado da sua vida, mas se você reorganizar a sua vida e colocar em prioridade a Deus, eu tenho convicção que a sua vida não será mais a mesma. Porque onde Jesus chega, a enfermidade sai, os demônios fogem, a maldição foge, a bênção de Deus chega. E a bênção de Deus, ela vem com um sinal. Não é simplesmente palavras, ou seja, religiosas. Aqui não estão falando de religião, estão falando de palavra de vida eterna, a palavra de Deus. Estão falando daquele que morreu pelos seus pecados e pelos meus, do qual Isaías profetizou, que viveu 700 e poucos anos antes de Cristo nascer. Deus já lhe trouxe a revelação ao profeta Isaías, como Jeremias, Daniel e outros profetas do Velho Testamento, os patriarcas, os reis. Ao pai da fé, que é Abraão, também Deus trouxe a revelação de Cristo. Estão falando de um Cristo vivo, Jesus Cristo, que morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelas nossas iniquidades, que quer nos libertar de toda a opressão, de todo fardo maligno. Quem sabe você você frequenta a igreja, você dá o dízimo, dá a oferta, você vai à casa de Deus, você até louva no coral, no conjunto, mas você é uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa. Você não tem paz no seu coração. Você tem todo um formalismo religioso, mas falta uma experiência com Deus. Falta você ter um encontro com Deus. Porque quem tem Deus, tem a presença do Espírito Santo, tem paz. Passa por luta, passa por problema, por dificuldade, mas tem paz no coração. O que faz a diferença na minha vida é Jesus. Tem dia que eu choro, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou abatido. Mas não estou caído e derrotado, sabe por quê? Se eu estou triste, abatido e com problema, eu vou para os pés do Senhor. Deus usa uma pessoa, Deus usa a palavra, o louvor, eu vou louvar o Senhor, ouço a palavra, choro, porque o homem chora,
mas o Senhor me conforta. Então a paz de Deus, é isso que Paulo está dizendo, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o teu coração, o teu sentimento em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus tem que ser o primeiro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Não é só o centro das atenções, o centro no sentido de governar a sua vida em todas as áreas. Então, receba Cristo. Se você já tem, firme mais a sua vida com Ele. Não perca a esperança. Viva Cristo dia a dia. Tenha experiência através da oração, através da palavra. E quando tu chegar ao templo, testemunhe dos milagres e das maravilhas que Deus é na sua vida e que tem feito, está fazendo e fará através da sua vida. Espero que essa palavra venha confortar e consolar o teu coração. E aconselho, leia a Bíblia, pregue a palavra, pregue para a tua família, pregue para o teu colega. Você é estudante, facultativo, leva a Bíblia para ir para a faculdade, prega dentro da faculdade. Leva a Bíblia para o seu setor de trabalho. O patrão não gosta, então use de sabedoria, leva um panfleto. Ou quando tiver uma oportunidade, coloque o nome dele na lista de oração, ore, fale de Jesus para as pessoas que estão no teu convívio. O Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Fazendo isso, tu estarás no centro da vontade de Deus, e Deus estará acrescentando e abençoando a tua vida. Porque Ele disse em Mateus 10, 32, 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus Cristo quer confessar você, jovem. Você moça de Deus, você rapaz, você homem de Deus, confessar o teu nome na presença do Pai e dos anjos. Mateus capítulo 10, versículo 32 e o 33. Que Deus te abençoe e que você seja muito usado por Deus e que os projetos de Deus e os sonhos de Deus se cumpram na sua vida e da sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.